Certificado de depósito bancário. O Banco Sofisa ele foi criado no ano de 1961 na cidade de São Paulo e hoje é um dos principais bancos digitais aqui do Brasil. Quando ele foi criado como uma financeira especializada em varejo. No ano de 1981 ele foi comprado por Varujão e ele foi transformado em um banco que atende pequenas e médias empresas. No ano de 2011 foi criado o Sofisa Direto, que é uma plataforma de investimentos e foi o primeiro banco a não cobrar taxa de abertura de contas. E ele comparou, ele equiparou os papéis de renda fixa privado com aqueles dos títulos públicos. No ano de 2023, ele recebeu pela Forbes o título de melhor banco aqui do Brasil. Ele atua no segmento de oferecer crédito para pequenas e médias empresas e também ele tem conta corrente, ele oferece empréstimos, tem a parte de investimentos em renda fixa e pessoas físicas. E o Sofisa Direto, ele é um braço do banco em si, é considerado um dos pioneiros na questão de ser banco digital aqui no Brasil. O código do banco Sofisa é o 637, que é também conhecido como COMPE, que significa Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis. Os CDBs, eles estão atrelados ali à Selic porque o rendimento dele pode estar atrelado à Selic. A Selic é a taxa básica de juros aqui na nossa economia. A Selic, ela influencia diretamente os CDBs, visto que a rentabilidade dele, está atrelada à Selic. O CDB ele pode ter a remuneração também que segue a Selic e em caso de queda da Selic, os CDBs eles também tendem a cair. Se a Selic aumentar, ele também tende a aumentar os rendimentos. O CDB ele se compara ali com o Tesouro Selic porque eles são voltados também para o mesmo objetivo, que é a reserva de emergência. E você consegue adquirir os CDBs, através do aplicativo do próprio banco, em alguma corretora que você prefira investir, Sempre observando aqueles que têm menores taxas, que têm melhores rendimentos no CDB. Porque o CDB, no mínimo, ali que ele tem que render é 100% do CDI, Então, se ele rende qualquer coisa menos do que isso, não vale a pena porque você está perdendo dinheiro. E quanto mais acima do CDI ele render, melhor é. Eu comecei a fazer minha reserva de emergência no ano de 2023, vislumbrada por causa que era literalmente o ano que eu comecei, que eu decidi. Minha história com investimentos, com essa área de finanças, eu já tinha muito tempo, mas que eu comecei de fato a investir, disse agora é meu momento, foi em 2023. Só que com medo, porque a gente tem muito medo, porque a gente escuta muita coisa de pessoas, na verdade, que não entendem nada sobre investimentos. Então, por muito medo, eu passei uns 2 ou 3 meses ainda em 2022 e no começo de janeiro de 2023, assistindo todos os vídeos que eu consegui encontrar em rede social, alguma pessoa falando, no YouTube, falando sobre reserva de emergência, falando qual o melhor banco, porque na minha cabeça eu pensava, meu Deus, se eu errar aqui, eu vou falir. Agora, uma pessoa que estava com pouquíssimo dinheiro na conta já pensando em falir. Aonde, Mas enfim. Então, eu pesquisei e o banco que mais me atraiu pela rentabilidade, pela história, pelo que eu vi as pessoas falando, porque as reportagens que eu procurei a respeito, aqueles vídeos que eu procurei a respeito, era quase unânime, eles sempre estavam ali. Se não fosse a primeira opção, estava entre as primeiras opções. Então eu disse, esse aqui é o cara, esse aqui é quem eu estou procurando. Então eu resolvi fazer a minha reserva de emergência lá. Então, passei o ano de 2023 todo fazendo reserva de emergência e já contei isso em vários outros vídeos. Só em 2024 eu comecei na renda variável, mas minha história com a Sofisa é essa. E assim, comecei agora a diversificar também a minha reserva de emergência, porque até agora, no 2024, no final de 2024, ainda continuava fazendo a minha reserva de emergência só utilizando o Sofisa, mas agora eu resolvi um pouco diversificar. Mas, de fato, o Sofisa é o banco que tem o meu coração com relação a fazer a reserva de emergência. Qualquer pessoa que chegar para mim e perguntar onde você indicaria eu fazer a reserva de emergência, eu diria para você para fazer a reserva de emergência do Banco Sofisa. Porque, assim, a rentabilidade é muito boa, o atendimento deles, gente, o atendimento deles é ótimo, porque eu me considero uma cliente muito chata. Aquela cliente que pergunta, que vai atrás, mas isso aqui, esse vencimento, e essa taxa, e esse imposto, sabe? Coisas que eles nem podem resolver pra mim. E ainda assim, eles estão ali resolvendo, conversando, me explicando. Então, assim, é um banco que eu indico de olhos fechados. Não é propaganda, tá? Esse vídeo aqui não é propaganda. Mas eu acho que porque a gente critica tanto as empresas, eu acho que na hora de também de a gente elogiar, Não tô ganhando nada pra falar bem deles. Mas ainda assim, eles merecem esse vídeo, falar sobre esses CDBs deles. Porque, assim, o CDB tá no momento dele, por causa da alta da inflação, da alta da taxa Selic, então já tá no momento deles. E se você consegue encontrar um bom banco para você fazer esse investimento, é melhor ainda. E o Sofisa, com toda certeza,
é um desses bancos. Não é o único no Brasil, tá? Mas como é o que eu faço, é o que eu conheço, então é ele que eu indico para você, caso você queira fazer a sua reserva de emergência, tá? Lembrando que eu tô falando da reserva de emergência, do CDB de liquidez diária. Você chegar e perguntar, mas e aí, você indica que eu faça minha renda variável lá, minha criptomoeda lá, meu exterior lá? Gente, eu nem sei que tipo de investimento tem nele, além do CDBs. Literalmente, porque eu não invisto, porque eu sou muito focada, às vezes um pouco até quadrada, assim. É porque se eu não invisto em outra coisa, na verdade não me interessa saber muito sobre isso. Aí quando eu me interessa, eu vou lá e pesquiso, mas de verdade, eu sei dos CDBs que ele tem, porque eu já dei uma pesquisada, vi que ele não tem a opção de LCI e LCA, mas assim, amo os CDBs de liquidez diária dele. E, né, observando sobre os CDBs deles para poder trazer para vocês, né, os outros, porque eu só até então só tinha visto o CDB de liquidez diária, que é o que eu invisto, eles têm opções muito boas, com rentabilidades muito boas. Ali, e os CDBs deles você consegue usar para várias coisas. Tem o liquidez diária, que é o reserva de emergência, mas tem CDBs que você consegue usar para aposentadoria. Tem CDB que você consegue usar ali para investimentos de médio prazo. Então, tem outros investimentos que, sem ser o liquidez diária, que estão atrelados à Selic. Então, ele você consegue também usar a reserva de emergência. Então, te dá muita opção mesmo, assim, para você, pro que você quiser fazer. Se você quiser montar a sua carteira, assim, o básico da sua carteira só com CDBs, você consegue montar tudo lá dentro do Sofisa. É literalmente isso. E lembrando da importância de você sempre ter a reserva de emergência, 6 meses no mínimo dos seus gastos. Uma coisa que a gente não fala, mas se você gasta R$1.000, e você tem que ter esses 6.000, mas quando você fala de uma família, sua família provavelmente ela não vive com R$1.000 atualmente, porque é quase inviável nas condições financeiras que nós temos no Brasil atualmente. Então, lembre sempre que quando você vai montar a sua reserva de emergência, se você não vive só, nem nesse cálculo tem que estar todo mundo que está ali dentro, tá? Não é só você. Ai, não, mas as minhas contas elas dão só R$3.000, então eu vou fazer 3 vezes 6. Mas eu tenho um filho, tenho uma mulher, às vezes mora meu pai, sabe? Então, se você faz a conta só contando com você, essa conta ela não vai fechar. Porque a conta não fecha se você tenta investir, tenta organizar a sua vida e as pessoas que moram com você, que convivem com você, não passam isso. Então, assim, a conta não vai fechar. O ideal é que todo mundo participe dessa formação. E aí, você montar a sua reserva de emergência, se você ganha um salário mínimo, se você ganha R$1 milhão, vai perpassar pelo passo de organizar a sua vida. Você tem que ter ali um aplicativo, uma planilha para saber o que está entrando, o que está saindo da sua conta, porque às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu não gastei tanto esse mês. Aí quando chega a conta do cartão de crédito, tá 2, 3 vezes o valor que você estava esperando. Porque às vezes é R$1, é R$2, é 10, é 20. Que se você for olhar, R$10 não é muita coisa, mas quando começa a ser 10, 10, 10, 10, acaba ficando um valor muito grande. Então, se você não visualiza aquilo ali, você pode acabar não conseguindo se controlar, não conseguindo ter um orçamento organizado, e com isso você vai acabar não conseguindo fazer a sua reserva de emergência. Lembrando sempre que você tem a opção das planilhas, mas atualmente eu estou utilizando, estou começando a ficar com preguiça de utilizar elas, não vou mentir, e já estou começando a observar alguns aplicativos que eu ouvi dizer que fazem, né, aquela organização toda para você, desde que vai entrando na sua conta, que vai saindo, não só do cartão de crédito, apesar de que, pelo menos para mim, que sou uma investidora em construção, ainda é um vilão, né? O cartão de crédito, eu acredito que não só para mim, para muita gente que tem que se controlar, o cartão de crédito é o vilão. Porque comprar o cartão de crédito se tornou muito fácil. Se você tem certo valor na conta, os bancos tendem a te dar valores altos. Então você tem que saber ali, é um só por hoje, sabe? Eu digo que o cartão de crédito, eu comparo ele com quem usa alguma coisa, algum entorpecente, e tá tentando viver sem aquilo. Eu digo que eu sou literalmente isso, só por hoje, só por esse mês, sabe? E é isso, e tá dando certo, né? Claro que tem meses que acabam não dando certo, porque acabam tendo imprevistos, que me atrapalham na formação de reserva de emergência, de investimento, mas no geral, desde que eu comecei a investir, eu tenho conseguido ali manter uma média dos meus objetivos. Já falei aqui em alguns vídeos meus, né, que nos últimos 6 meses de 2024, por questões de trabalho que atrapalharam minha vida emocional, eu acabei perdendo o controle disso. Não acabei gastando demais, parei de investir, parei de acompanhar a minha vida financeira e agora eu tô recomeçando, né? Porque assim, eu acho que tudo na vida é isso. Às vezes você não vai conseguir investir, às vezes você vai ter uma dívida que você não esperava que acontecesse, às vezes, sabe? Enfim, coisas podem acontecer na vida da gente. Infelizmente, a gente às vezes não está preparado para isso. A gente pensa que tá, mas não tá. E aí a gente às vezes cai, né? Mas o importante é levantar, seguir em frente. E foi isso que eu fiz, foi isso que eu tô fazendo, né? Porque eu tô recomeçando, tô organizando minhas finanças de novo, porque eu perdi um pouco do controle, né? Acabei gastando em excesso. Assim, graças a Deus, nada que eu não conseguisse pagar as minhas dívidas todo mês. Mas atrapalhou, né? Então,
tô recomeçando e a vida vai seguir em frente. E aí é muito importante que você tenha sempre antenado, porque a gente sabe que a gente está num mundo que é cada vez mais rápido, tudo está muito rápido. Então, se você não acompanha, você vai ficar para trás. Isso na questão do seu trabalho, na questão da convivência ali com a sua família e na questão dos seus investimentos também, né? Então, você tem sempre que estar lendo livros, procurando algum evento que você possa participar, vídeos no YouTube, em redes sociais, textos que você encontra no Google, sabe? Procurando sempre cursos gratuitos, tem muita coisa gratuita na internet, gente, hoje, boa, de verdade, que você consegue aprender. Eu aprendi a fazer reserva de emergência sem pagar um centavo. A verdade, eu aprendi a investir sem gastar um centavo, só gastando meu tempo mesmo, porque se você não gasta dinheiro, você vai ter que usar tempo, né? Isso é lógico, não dá pra abrir mão de tudo, mas que valeu muito a pena, de verdade, porque, aquele tempo que eu estava disponibilizando para estudo, eu literalmente já ia disponibilizar para estudar qualquer outra coisa ou para simplesmente estar na rede social vendo besteira. Então eu usei para fazer algo de bom, algo que me agradava, que era aprender sobre investimentos, né? Então para mim valeu muito a pena. Mas você consegue também, sabe? Mas tem que querer, né? Logicamente. Ninguém vai conseguir aprender a investir do dia para a noite e ninguém vai aprender a investir se não quiser investir, se não quiser organizar o seu orçamento, se não quiser fazer reserva de emergência, não adianta. Você não vai conseguir, tá? O primeiro passo de conseguir fazer algo é você querer fazer esse algo. Mostrando agora aqui no site do Sofisa Direto opções de CDBs. E aí você vem aqui, ó, em investimentos. E aí você vem aqui. Primeira opção nós temos é o CDB de liquidez diária, né, que é aquele voltado mais para reserva de emergência. Ele fala o seguinte: um investimento seguro que garante rentabilidade e liquidez diária. Ele está rendendo 110% do CDI. E aí ele não tem vencimento. O próximo que nós temos são os CDBs pré-fixados. Ele garante proteção para o seu dinheiro em momento de queda da taxa Selic. Nós temos aqui opções de 6 meses, de 18 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e também de 30 meses. E a gente percebe que a rentabilidade dele está em torno aqui de 14%, né? Está acima da inflação. E o vencimento aqui, o dia certo, né? Porque a gente tem aqui o prazo, mas assim, o dia especificamente que ele vence está aqui também tudo listado. A outra opção que nós temos são os CDBs ligados ao IPCA, que são títulos que protegem você da inflação. Ele é ideal para prazos mais longos, né? A gente sabe que o IPCA é mais voltado para aposentadoria, né? Um prazo aí, um investimento com maior prazo. E nós temos aqui então com prazo de 2, 3, 4, 1 ano e de 5 anos. E a rentabilidade deles é todos ligados ao IPCA, é o IPCA mais alguma coisa. E o vencimento também, especificamente o dia e o mês que ele vence, né? Porque fala assim 2 anos, mas 2 anos tem um ano inteiro para acontecer, né? Então aqui ele está falando exatamente o dia e o mês que eles vencem. O próximo são os CDBs pós-fixados, que seria mais ou menos ali o que a gente chamaria de Selic se a gente fosse comparar com o Tesouro Direto. E aí a gente tem que ele supera a poupança sem riscos e obtém retornos superiores à taxa Selic. E aí nós temos aqui eles com prazos menores, né, do que, por exemplo, se você for comparar com o que está ligado ao IPCA, porque a gente sabe que a Selic já é prazo menor e IPCA é prazo maior. Aí nós temos aqui todos os prazos, a rentabilidade deles e os vencimentos. Então no vídeo de hoje era isso, queria te mostrar essas opções de CDBs que o Sofisa traz, e modéstia à parte, eu estou muito animada com isso, porque eu gosto muito de CDBs e gosto muito do Banco Sofisa. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!